Bom, seguindo, vamos fazer o seguinte. Eu pedi um new terminal e vou rodar aqui Python, porque a gente tem o index.py, certo? Então, eu já configurei aqui o que eu queria, porque isso aí é questão de só mesmo ali os labels. Eu vou mostrar como faz. Isso aí a gente já fez no vídeo anterior, então a gente já sabe. Coloquei o ícone, vou mostrar. Então aqui ficou esta configuração aqui que eu achei melhor. Bom, aqui o que eu fiz foi mudar a cor do nosso formulário. Aqui a gente colocou a nossa imagem, que foi mencionada no vídeo anterior. Aqui eu coloquei as nossas BG, que são as background, né, do nossos label. Coloquei aqui a borda 0 para tirar a borda de volta do nossos objeto. Que mais que a gente mudou aqui? Bom, aqui eu coloquei os labels, que são aqueles labels ali que tem o sistema de vendas, blá 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 blá. Então, que ficou desta forma aqui, tá? Então, as cores de BG, para ficar daquela cor, certo? Aqui as alturas, tudo posicionado ali. Aqui eu também coloquei o ícone que está faltando, né? A gente colocou ele aqui. Observe aqui. Então, passa o caminho da imagem. Que mais aqui? Eu também mudei a nossa altura aqui do nosso formulário. Então, ficou desta forma aqui, certo? Eu não gravei esta parte aí porque é simplesmente tirar medidas aqui. Então, o nosso label, eu quero ele dentro do nosso main, não é isso? Bom, bacana aí. Aqui eu também alterei algumas medidas, porque ficar colocando aqui, testando a posição, então gasta tempo aí. Então, nada demais aí, já está preparado aqui, certo? Bom, ficou desta forma. Aqui, se você estiver seguindo o Windows, como eu estou aqui, então não precisa vir aqui, clicar no index para chamar aqui os outros formulários. Simplesmente pode vir aqui, como eu chamei o último comando aqui, que foi o index.py, setinha para cima, ele vai retornar e enter, tá? Então ele já chama aí para a gente. Então ficou desta forma, tá, pessoal? A nossa splash aqui. Bom, vamos continuar. Próximo passo, vamos criar o nosso login. Bom, vamos aqui, vamos criar então o nosso arquivo. Podemos colocar assim, user ou usuário. Vamos colocar usuário, por exemplo. Então, usuário, o que? Ponto. Pode ser o usuário, porque a gente vai ter também o administrador, né? Vamos pensar nessa possibilidade. Então, usuário.py. Está aí, bacana, tá bom. Vamos vir aqui, vamos pegar o nosso cabeçalho aqui. A gente vai precisar disso aqui, Ctrl o C. Então, aqui o usuário. A gente pode importar já também. A gente vai usar o SQLite. Então, import o que? SQLite 3. Bom, vou precisar disto. Isso aqui eu não vou precisar aqui. A gente não vai ter imagem, mas eu vou precisar de mensagem. Então, from o que? Takinter import o que? As nossas mensagens. Então, message box. Bom, bacana aí. Vamos aproveitar aqui no nossa intro, ou seja, melhor, na nossa index. Não, vamos na intro que já, deixa eu fechar aqui, já está mais completa aqui. Então, eu vou precisar de alguns labels e blá blá blá. Então, esses labels que eu não quero, vou pegar. Podia ter copiado isso tudo aqui, mas tá bom aí. Ctrl C. Vamos voltar aqui. Então, a gente está em usuário.
Isso daqui eu posso ir fechando. Então vamos aqui, Ctrl o V. Bom, a nossa classe vai chamar o que? Login. O nosso construtor vai ser isso aí mesmo, self. Aqui agora a gente vai modificar, então não é self mais splash, e a gente pode colocar parecido, então login, o que? W de Windows para a gente saber. Ele vai receber isto mesmo. Então a altura aqui, o ícone, a gente, ou seja, o título, pode deixar também, então Ctrl o C, Ctrl o V, e aqui a gente vai colocar login, por exemplo. Altura, como não é muito grande, pode ser, por exemplo, uns 500 por 600. A gente só vai ter mesmo a caixa de a caixa para digitar a senha, né? Ou seja, o usuário e senha. Ícone, quer colocar ícone? Então vamos deixar o mesmo. Então Ctrl o C, Ctrl o V. Que mais que a gente pode fazer? As alturas que a gente vai trabalhar. Então não preciso de nada. Background pode deixar. Ctrl V. Depois a gente mexe com isso aí. Então Ctrl V, Ctrl V. Isso aqui pode deixar. Aqui Ctrl o V, V. Imagem a gente não vai ter, não precisa. Eu acho aqui eu vou precisar. Eu tenho um label aqui, vou tirar isso daqui. Então se a gente precisar eu posso copiar isso aí. Bom, bacana. Bom, creio que é só isso aí, não precisa fechar aqui, porque a gente está dentro da classe, a gente pode chamar ela. Então deixa esse label aqui para a gente verificar. Creio que já está legal. O que tem que fazer aqui agora? Eu vou fechar aqui. Para que chame este formulário, eu tenho que vir aqui na minha index e fazer o seguinte. Primeiro, from o que? A gente colocou o usuário, não é isso? Do nosso arquivo usuário. Eu quero fazer o import de quê? Da nossa classe. O que? A gente colocou login, não é isso? Deixa eu ver aqui. Login, isso mesmo. Bom, agora vem a verificação. No meu construtor, então tem que herdar de lá. Então, a gente já herdou aqui da nossa splash, tá aqui, então global B. Então, faço a verificação. Agora, simplesmente eu faço outra verificação. Então, presta atenção, tá pessoal? Vou pôr B também. Se o meu B for igual a 1, vai acontecer o quê? Vamos chamar o login, ou seja, vamos herdar o nosso login. Precisamos criar o nosso construtor, não é isso? Então, login ponto underscore init, o que? Passamos aqui o nosso self. Bom, bacana aí. Self o que? Ponto. O que a gente colocou lá? A gente colocou login. Deixa eu só verificar aqui. A gente colocou login tab W. Então Ctrl C, Ctrl V. Pronto. E pedimos ele para fazer o que? O main loop, não é isso? Então main loop. Chamamos aí. Bom, perfeito. A indentação está correta, vamos verificar. Então a gente entra aqui. Então se eu clicar aqui para fechar, ele teria que mostrar o nosso formulário, né? Porque a gente está chamando a extensão dele aqui, estamos herdando. Ele diz que label... porque aqui a gente não especificou nada para ele. Então eu vou tirar aqui, vamos verificar, retornando, se eu fechar aí, perfeito. Então bacana. Então a nossa splash aqui, né, tá funcionando. Quando eu fechar ela aqui, me chama o login.
Bom, o que precisa agora é trazer os nossos objetos, né? Criar aqui os nossos objetos no nosso login. Para isso daí, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma lógica aqui mais robustica aqui para evitar muitos erros adiante, tá, pessoal? Então é muito importante fazer isso aqui. Eu podia criar aqui minhas caixas de texto e tudo mais, mas vamos atribuir isso aí a definitions, que são aí as nossas dev, as nossas funções. Então eu posso colocar como objeto, pode ser assim, ó, obj, abreviação, ou se não, objetos mesmo, desta forma. Qualquer coisa, tá, pessoal? Então, vamos passar o que aqui? Self, como sempre. Bom, eu simplesmente crio agora os meus os meus objetos. A gente vai colocar aí labels, caixa de texto e tudo mais. Então eu vou criar uma aqui, self. A gente pode pegar, não, vamos aqui, self, né? Então, como vai ser label, eu vou colocar assim, login, pode ser frame. Para ficar mais parecido. Então, põe frame. Isso vai receber o que? Vai ser igual a label com letra maiúscula. E vamos passar o que? Eu vou colocar aqui frame também, desta forma, um label frame. Fica bem bacana. E agora eu especifico, como a gente especificou aqui. Aqui a gente tem algum? Tem não, né? Mas a gente já aprendeu em vídeos anteriores, então simplesmente passa onde eu quero ele. Eu quero ele no meu self.login w que a gente colocou, não é isso? Não esqueça disso, tá, pessoal? O background, então, bg vai ser igual que pode colocar qualquer cor. Vou colocar branco mesmo, que é, vamos pensar, 4267, se eu não me engano, B2. Mas a gente verifica isso depois. Não sei se minha memória ainda tá boa. Claro, entre aspas duplas, vírgula, a gente precisa de uma altura e uma largura. Então, o height vai receber o que? Podemos colocar uns 400 mais ou menos. Vírgula, o width vai ser igual o que? A 300 por aí afora. Bom, bacana aí. Se eu rodar o meu projeto, vai acontecer o que? Não vai acontecer nada, né? Temos aqui o nosso formulário. Por quê? Porque eu estou criando uma classe, ou seja, uma função com os meus objetos. Por isso eu já chamei ela objetos, para mim saber que é todos os meus objetos. Se quiser colocar assim, underscore login, para você saber que é os objetos do seu login, fica melhor ainda. Mas no meu caso aqui eu vou deixar simplesmente objeto ou OBS ou OBG, abreviação. Então, o que acontece? Eu tenho que chamar esta função aqui, porque quando eu acessar a minha classe, a minha login, ele vai vindo, não vai construir, vai chamar a medida, bam, bam, bam. Quando ele chegar aqui, se eu não estiver chamando esta função acaba aqui, ele não vai vir aqui e ler aqui se não estiver chamando aqui. Então, quando ele chegar aqui, epa, objeto, tem uma função aqui, então ele vem e lê ela, senão ele para aqui, como o meu cursor está parado aqui, tá? Então, simplesmente chamamos aqui. O que? Cuidado com a indentação, você pode fazer assim. Então, self.o que a gente acabou de criar? Objeto, não é isso? Então, deixa aí por enquanto. Mesmo assim, se eu chamar, não vai acontecer nada. Por quê? Vai dar um erro. Ele está dizendo que a minha main principal, como a gente está herdando, então ele está dizendo aqui, ó, que object has no attribute objeto. Lá na minha classe main, claro que não tem. Por quê? Porque, olha só, se eu vim aqui agora e fazer o seguinte, vamos chamar os nossos campos aqui primeiro. Vamos criar alguns campos aqui.
Não, deixa assim por enquanto. Só desta forma, eu tenho que vir aqui na minha index. Observe aqui que a gente está herdando, né? Então, estamos chamando o nosso login. Só que observe que a gente está importando, né? Quando eu faço uma instância, quando eu herdo de outra classe, eu tenho que passar aqui como argumento. Então, login, não é isso? Pronto, será que funciona agora? Vamos fechar. Temos aí o nosso formulário. Por que que ainda não... observe que... Vamos ver os erros aqui. Ele está dizendo aqui que o usuário na 27... Vamos ver o que a gente tem na 27. O objeto, certo? Não tem o quê? O que ele está dizendo aqui? Ele não está dizendo que... A base não tem este objeto. Por quê? Porque... Deixa eu puxar um pouquinho mais acima para vocês verem aqui assim. Então, observe que na minha main principal, object has no attribute base. Base é a base. Claro que não tem. Por quê? Porque, observe aqui, ele está mostrando lá na nossa index, né? Tudo aqui, mas eu não preciso preocupar com isso aqui. Ou seja, para uma pessoa que não tem conhecimento, não sabe, amarra aí. Mas como eu já sei que aqui está perfeitamente certo, tenho certeza daquilo ali. O que está faltando na nossa base aqui? Observe que o nosso label, tá? Presta bastante atenção, eu vou explicar isso aqui, porque mais à frente a gente vai passar por cima disso tudo, tá, pessoal? Então, é muito importante que você acompanhe o passo a passo, para você não ficar embolado aí. Qual é a base disso aqui? Eu preciso fazer o place, né? Não tem como... colocar nenhum objeto se você não especificar na janela o place, a localização dele, no ponto X, Y e tudo isto mais. Então simplesmente faltou isso aí, self ponto que login, não é isto? Frame vai receber o que? Um ponto place, que é posicionar ele. A que ponto? O meu X vai receber o que? Vamos pôr aí 103, deixa eu ver como é que tá por aqui afora. Então, o height tá 40 do meu label em si. E aqui tá no width 300, então ele vai estar mais ou menos... um triângulo mais alto do que largo, né? Pela largura aqui, ó, o width está maior do que, ou seja, o height está maior do que a largura. Então, na posição X, eu tenho esses cálculos aqui de experiência, tá, pessoal? Então, você tem que aprender isso aí também. No Y, vamos colocar aqui, vamos pensar, podemos colocar o que? Se aqui tá 300, eu vou colocar aqui mais ou menos 95. Vamos verificar. Então, se eu rodar este projeto agora, vamos verificar. Rodei. Observe aqui que se eu fechar, aí já tem um label aqui. Então, ele está marcando aqui, bacana, da forma que a gente colocou aqui. O background, tudo bacana. Bom... é isso aí. Agora, simplesmente colocamos os nossos campos aqui. Como eu criei este aqui, você já sabe como fazer isso aqui. Eu vou criar os outros, vou colocar as posições, porque não faz sentido aqui, gasta muito tempo. Python é Python, né, pessoal? Eu não tenho uma caixa de ferramenta aqui para ir puxando os meus objetos, jogando aí dentro e acabou. Python é na unha, como você sabe, deve de saber disso aí e já percebeu isso aí. Então, eu vou fazer aqui e já retorno. Então, retornando, eu atribuí aqui, eu criei tanto o label, né, do usuário e da senha, como as caixas de texto.
Bom, ficou desta forma. Deixa eu fechar aqui para vocês verificar aqui. Então, é simplesmente aqui já aprendemos a fazer isso aqui. Não vou explicar nada disso aqui. Bom, se eu rodar o projeto, a gente então já tem aqui o nosso login. Temos aqui o nome, temos aqui as nossas duas caixas de texto, porque eu pedi aqui, ó. Olha aqui, ó, tem aqui o login. Temos aqui o username, tá? Aqui, ó, o login, tem o password. Então, eu coloquei a variável como o S de usuário e o PA de password. Então, coloca da forma que queira, tá, pessoal? Então, eu creio que com isso aqui já bem explicado aqui, já tá aí tudo bacana. Vocês podem observar que o label, ele é label e a caixa de texto, ele é um entry, tá? Então, a caixa de texto. Bom, tenho muito isso aí já explicado nos meus cursos aí, nas playlists. Dá uma passeada. Creio que com isso aqui, então, eu não preciso mais ficar falando sobre configurações disto aí. Bom, já temos lá. Eu agora quero colocar um placeholder aqui nas nossas caixas. Por exemplo, aqui usuário e aqui senha, né? Então fica bacana isso aí. Para isso aí, podemos chamar aqui em cima. Então observe aqui que aqui são os nossos objetos, certo? Tá dentro da nossa classe e aqui eu só quero mesmo os nossos place and hold. Para isso aí, eu preciso fazer o seguinte. Então eu preciso criar um self o que? Ponto. Eu vou pôr assim, ó. Por exemplo, username, pode ser que é de usuário, vai receber uma string, porque eu estou pondo uma string dentro de um campo. Então, string var, que o valor dela vai ser o quê? Então, o value vai receber, vai ser igual. Aqui sim passamos o place and hold, que em outras linguagens fala placeholder. Aqui a gente chama no value, tá? Só passa o valor que eu quero lá. Então, por exemplo, nome de usuário. Qualquer coisa, tá, pessoal? A mesma coisa, Ctrl C, Ctrl V, e aqui eu vou colocar password. Então, password vai receber o que? A mesma coisa. E aqui é nome de, ou seja, senha usuário. Está aí bacana. Então, senha usuário. Funciona? Vamos verificar. Eu sei que não funciona. Já vou falar de uma vez. Não vai funcionar. Observe aqui. Por que não temos os nossos place and hold aqui, os valores? Porque eu tenho que chamar esta string, tá? Então, esta string, ela tem um valor. Observe aqui que se eu vim aqui agora nos nossos campos, tá? Aqui, por exemplo, ó, temos, não é no label, é no entry, tá, pessoal? Então, temos um aqui e outro aqui, do usuário e da senha. Vou fazer isso aqui com calma, que mais adiante a gente vai acelerar isso aí. Então, eu tenho que chamar a minha propriedade texto, a variável de texto, porque a gente criou ali, ó, a gente criou duas variáveis, self.username e self.password, que a gente está atribuindo ela uma string var, não é isso? Então, eu tenho que dizer aqui que o meu text variable, que é a variável de texto, esta caixa de texto tem que receber o que? A minha variável lá em cima, que está trazendo os meus place and hold, para que você entenda. Então, simplesmente o que? Self. Essa daqui é o que? A caixa de texto de que? Do nosso usuário. Não confunda isso aí. Então a gente colocou self.username, não é isso? Vírgula para passar para a próxima propriedade aqui. A mesma coisa, então, Ctrl C,
vou aqui, pode ser que eu coloquei aqui, pode ser aqui. Então, já bate a vírgula ali. E aqui vai ser o quê? O nosso password. Observe aqui. Então, simplesmente password. Será que funciona agora? Observei aqui que deu erro aqui por causa de duas vírgulas aqui. Bom, pronto. Vamos chamar o nosso arquivo. Vou fechar. E aí, temos aí, então, os nossos place and hold, que aqui a gente traz o valor que eu quero nesta caixa de texto. Bom, bacana. Podemos mudar este fundo aqui também. Vamos fazer o seguinte, então aqui no fundo, aqui no nosso background, eu vou colocar, vamos pensar aqui, vamos colocar uma cor, como aqui, lá tá meio azul do nosso label, a gente colocou o que? Pode ser essa daqui, ó, Ctrl C, que aí fica tudo igual, né, pessoal? Então, Ctrl V. Vamos verificar, chamo o arquivo novamente. Aí, perfeito. Então, pessoal, basicamente é isso aí, trabalhar com Python, não tem nenhuma caixa de texto para você jogar aqui, ou seja, caixa de ferramenta. É muito importante que você leia a documentação, pratica. O que tem de gente aí para essas internet afora que manipula a cabeça das pessoas de uma tal maneira que o cara fica louco, entendeu? E aí vem os aborrecimentos porque não pratica, escuta menos e pratica mais, pessoal, que vocês vão conseguir. Eu li um e-mail e entrei em contato com a pessoa que ela está trabalhando, conseguiu um emprego através dos meus vídeos, através do meu canal, e está muito feliz com isso aí. E eu fico mais feliz ainda de poder ajudar as pessoas. Então, muita gente, por que a decepção? Vou aproveitar esse vídeo aqui. Por que a decepção de muitos? Porque nós brasileiros, aprende a escrever ali na tela um Hello World, ele já quer subir num tijolo e fazer discurso. E não é bem assim. Quando ele for cair na realidade, tá perdido. Então, pessoal, prática. Bom, vou terminando esse vídeo aqui e desde já eu quero agradecer a você que segue o canal. Se não é inscrito ainda, inscreva, deixa o seu like, sugestões, divulga aí o nosso canal nas suas redes sociais, que assim não te custa um centavo, simplesmente estará ajudando a gente manter o canal com projetos como este. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.